Meus amigos da Jovem Pan Online, a minha querida amiga e chefa, né, Travesso, Silvinha Carvalho, me perguntou o que é fibrose pulmonar. Aproveitando fibrose pulmonar, deixa eu mostrar para vocês uma coisa banal, uma coisa simplória. Isso aqui é uma chapa de pulmão, um raio-x de tórax. Será que você consegue mostrar para mim, Léo? Aqui, um raio-x de tórax, aqui tem um negatoscópio, que é essa placa aqui iluminada para a gente analisar bem o raio-x. Você vê aqui o raio-x de tórax, ele dá uma série de informações interessantes, né? Você vê a parte óssea da pessoa, a chapa está bem feitinha. Você vê aqui o pulmão direito. Aí as pessoas às vezes me perguntam, doutor Salim, olha como o meu pulmão está preto. Eu digo, graças a Deus, porque onde tem ar no raio-x sai escuro. Quando a pessoa tem o ar bem, uma penetração boa de ar na via respiratória, aparece essa coloração escura. Está aqui o pulmão direito, essa coisa aqui no meio, branca, é o coração. Aqui temos a coluna e aqui temos o pulmão esquerdo, certo? O pulmão esquerdo ele é um pouco menor que o pulmão direito. Até a nível de curiosidade, o pulmão direito é dividido em 3 lobos e o pulmão esquerdo em 2 lobos. Então, essa aqui é a chapa do raio-x de tórax de frente e aqui de perfil, que também dá pistas sobre a parte do pulmão que fica atrás do coração, que a imagem não é tridimensional, por isso mesmo que o raio-x de perfil também ajuda. É interessante você pensar no raio-x de pulmão, que ele dá uma série de dados, por exemplo, de coração, de gânglios dos pulmões, dos ossos, da coluna, da traqueia, certo? Do externo. Então, um raio-x de tórax, o diafragma, você está vendo aqui, um raio-x de tórax frente e perfil, que é um exame simples, é um exame teoricamente rudimentar, pode dar uma série de informações para um médico a respeito do seu paciente. E uma das informações, às vezes, você consegue fazer um diagnóstico não perfeitamente feito só com raio-x, mas de uma doença chamada fibrose pulmonar. Agora eu vou aproveitar o meu querido amigo, meu livro Saúde, Entendendo as Doenças, a Enciclopédia Médica da Família, que eu fiz em parceria com meu querido amigo Paulo Kaufmann, que é um livro que fala de medicina com uma linguagem leiga, para a população leiga, e vamos falar aqui um pouquinho sobre fibrose pulmonar. Em primeiro lugar, fibrose pulmonar é uma doença relativamente rara, não é uma doença assim tão comum quanto tantas outras que se falam por aí. Mas é uma doença que chama atenção. Tem um dado estatístico de fibrose pulmonar. Estatisticamente, ela compromete 4 em 100 mil habitantes do nosso planeta. É uma doença que, ao se instalar em definitivo, ela tem uma sobrevida de aproximadamente 3 anos. No Reino Unido, nós temos uma estatística de 4 mil novos casos por ano. Quer dizer, não é uma doença tão rara assim, mas ela é, estatisticamente, 4 para 100 mil, é muito pouco. E é uma doença de poucos recursos de terapêutica, apesar que eu sempre converso com as pessoas, com os meus amigos internautas, ou na rádio, ou na TV, nunca falo muito de tratamento. O tratamento é procure seu médico. Mas a fibrose pulmonar propriamente dita, ela é resultado de uma agressão que os nossos pulmões, quem tem essa doença, recebem, com vários repetitivos processos inflamatórios dos pulmões. E cada vez que esses pulmões se inflamam, a cicatrização dessa inflamação, que tem várias origens, vamos falar um pouquinho, a cicatrização pode levar à fibrose do tecido pulmonar. Conforme essa agressão continua, conforme o pulmão vai se inflamando, conforme ele vai cicatrizando, sem muitos recursos para evitar que isso ocorra, o processo de fibrose, o processo de cicatrização vai levando cada vez mais a comprometimento do pulmão no sentido de fazer a sua principal função, que é a troca gasosa, que é receber o ar do meio ambiente com oxigênio
jogar o oxigênio para dentro do nosso sangue e trazer de volta o gás carbônico que é eliminado dos nossos pulmões pela respiração. A principal função do pulmão, então, é essa. Ela capta o oxigênio, joga o oxigênio no sangue, que passa pelo pulmão, e recebe de volta o gás carbônico que foi utilizado nos tecidos, que foi produzido nos tecidos, e o elimina para o meio ambiente. Quando várias vezes o pulmão é agredido por um processo inflamatório comprometendo totalmente esse pulmão, a cicatrização disso vai levando que a fibrose, comparado ao fígado, seria o processo de cirrose do fígado, é o processo de fibrose do pulmão. Então começa assim a haver uma deterioração do tecido pulmonar na sua função principal, que é troca gasosa, levando progressivamente à falta de ar, que vai evoluindo cada vez mais e levando à necessidade a não conseguir oxigenar bem os tecidos, não conseguir eliminar de maneira adequada o gás carbônico e começa a restringir a pessoa das suas atividades. E isso a ponto da pessoa, depois de um certo tempo com essa doença, ele vai necessitando usar oxigênio, porque por si só o pulmão não consegue mais oxigenar o nosso sangue, os nossos tecidos, e isso são casos graves, podendo levar a óbito até precocemente. Por que é que isso ocorre? Temos várias causas, e uma das principais causas chama-se fibrose pulmonar idiopática. Está aqui escrito no nosso capítulo de fibrose pulmonar do livro. Idiopática significa sem etiologia, sem origem aparente, ou sem uma causa que nós tenhamos êxito em esclarecê-la. Quanto mais a medicina evolui, menos as coisas são idiopáticas, mais você consegue encontrar o porquê que isso aconteceu. Agora, tudo bem, tirando as idiopáticas, que ninguém sabe por que isso ocorre, que mais pode causar fibrose pulmonar? Então está aqui escrito. Nós temos as causas inalatórias, pessoas que têm uma exposição muito grande a determinadas poeiras inorgânicas que vão impregnando no nosso pulmão. Isso ocorre muito em trabalhadores que mexem com sílica, que é o jato de areia, escavação de poços, o asbesto, a asbestose pode levar a fibrose pulmonar, isolantes térmicos, tubulação, carvão mineral, minas de carvão, trabalhadores em minas de carvão poderão ter fibrose pulmonar. Inalação de poeiras orgânicas, as chamadas pneumonia por hipersensibilidade, indivíduos que inalam substâncias como proteínas animais, são criadores de ave, ratos, fungos, alguns tipos de bactéria. O mofo pode levar a fibrose pulmonar, ambientes úmidos, saunas, ar-condicionado e substâncias químicas. Só para você ter ideia, algumas drogas podem levar a fibrose pulmonar. Quimioterápicos, medicamentos usados em tratamento oncológico, alguns antibióticos podem causar isso. Antiarrítmicos podem causar isso, medicamentos que são usados obrigatoriamente para a pessoa não ter uma parada cardíaca, mas que pode, como efeito colateral, ter fibrose pulmonar. E, infelizmente, é bom que as pessoas saibam, uma droga inalada que, infelizmente, a molecada cada vez mais está utilizando, que é a própria cocaína, pode levar à fibrose pulmonar. Doenças reumatológicas, tem vários tipos de doenças reumáticas, lúpus, esclerodermia, dermatomiosite, artrite reumatoide, enfim, são doenças que podem ter comprometimento pulmonar levando à fibrose. E, finalmente, algumas doenças específicas, como sarcoidose, que é um tipo de doença autoimune, uma chamada BUP, que é um tipo de reação alérgica que compromete os nossos pulmões, e alguns tipos de bactérias e fungos que comprometem nosso pulmão e deixam como sequela a fibrose pulmonar. Então, resumindo, a doença fibrose pulmonar costuma ser uma cicatrização dos nossos pulmões diante de agressões de várias naturezas ou de agressões que nós não conhecemos, a chamada idiopática. Vai inflamando o pulmão
isso vai cicatrizando, vai fibrosando e vai prejudicando o ato de respirar, podendo levar a uma restrição muito grande e ao óbito.